Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, versículo 44, para a nossa breve meditação. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 44, para a nossa breve meditação, para a glória do Senhor. Enquanto a igreja localiza o texto bíblico, quero externar a Deus a nossa gratidão em retornar a essa casa de oração. Louvores a Deus pela vida do pastor Jubal, pastor Anice, que Deus abençoe abundantemente mais e mais. Os céus continue preservando o Senhor, toda a vossa família. Em nome de quem quero cumprimentar todo o corpo de obreiros dessa casa de oração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 44. Quem encontrou o texto bíblico, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Minha querida esposa, cantora Suzana, que sempre tem nos acompanhado, e a minha filha Heloísa, que está linda igual o pai. 1 Reis 18, versículo 44, diz o texto: sucedeu que a sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva, e Acabe, subindo ao carro, foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Diga comigo: pequenos sinais, grandes milagres. Tomar o vosso assento adorando ao Senhor. Eu vou pedir um pouco de retorno para mim, agudo, que a garganta já foi embora. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da casa do Deus vivo, dentro desse contexto bíblico de primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 44 e diante, falamos a respeito da profecia, não, mas a respeito da história do profeta Elias. Somos sabedores que o primeiro livro dos Reis é considerado como uma carta aberta da história da nação de Israel, que fala a respeito da monarquia, do templo construído, do ministério de Salomão e do ministério de Elias. O primeiro livro dos Reis de Israel, no chamado Tanar, que é um acróstico do hebraico, possuidor de 3 letras, que nada mais é do que Tav, Nun e Kaf. A palavra Tav é equivalente a Torá, para os judeus, instruções, lei. E segundo Nun, que é Nevim, que significa os profetas, e Kaf, que significa Ketuvim, que é simplesmente os escritos. No Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, é considerado como os 24 livros. E primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, é unificado, falando a respeito do período histórico, monárquico da nação escolhida. Mas para que você possamos compreender o texto, é necessário analisarmos o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. Primeiro livro dos Reis fala-nos a respeito dessa manifestação da misericórdia de Deus sobre a nação de Israel, capital Samaria. O primeiro livro dos Reis de Israel é possuidor de cerca de 22 capítulos, 816 versículos, 73 predições, 92 ordens e 6 promessas e cerca de 36 mensagens diferenciadas de Deus à nação. O contexto bíblico declara que nesse período o Senhor estabelece a glória dele sobre a nação escolhida. Porém, o Antigo Testamento ele é dividido em cerca de 3 períodos principais. O primeiro período, você sabe melhor do que eu, é o período teocrático, o governo de Deus sobre a nação escolhida. O segundo período é o período monárquico, onde Deus levanta reis para estabelecer a nação. E o terceiro período é o período imperial gentílico, onde Deus estabelece o juízo de Deus sobre a nação escolhida. Mas o contexto bíblico declara
E no período teocrático, a nação provou a providência de Deus no meio do deserto. A expressão tel, Deus, kratos, poder, poder de Deus sobre a nação. Deus direcionava a nação escolhida em rumo à promessa do Senhor. E nesse período, o Senhor estabeleceu o cuidado dele no deserto. Maná, cordonizes, coluna de fogo, ar-condicionado natural, nuvem para guardar do sol no meio do deserto causticante, e à noite simplesmente aquele que é o aquecedor natural de Jeová, o que? A coluna de fogo. Mas o contexto bíblico declara que a nação se rebela ao Senhor, e nesse período Deus estabelece, em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, a nação ora pedindo um rei a Deus, e Samuel fica entristecido, orando ao Senhor, dizendo: o povo me rejeitou para reinar, o povo me rejeitou para governar. Aí o próprio Deus vem na vida do profeta Samuel e declara: o povo não rejeitou a você, mas a mim, então eu lhes darei um rei. E na oportunidade Deus estabelece o rei Saul, procurador de jumentas, filho de Quis, natural da tribo de Benjamim. A palavra Saul em hebraico significa Shaul, que tem um significado de exaltado. O Senhor Deus estabelece agora a nação com um período monárquico, período este que acontece no ano 1043 a.C., através do sacerdote, profeta e juiz chamado Samuel, filho da irmã Ana, que simplesmente recebeu o milagre com as lágrimas do altar do Senhor. O texto bíblico histórico declara que o Senhor Deus estabelece o período monárquico da nação. O rei Saul, ele amava mais o trono do que a presença, mais a coroa do que a glória, mais o cetro do que a presença. E Deus estabelece agora um esforçado, levantado no meio do pasto, chamado Davi. Salmo de número 89, verso 20. A poesia da nação de Israel declara: achega Davi o meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Deus vai usar dois pronomes aqui, simplesmente de possessão: o meu servo e meu óleo. Primeiro Deus fala meu servo e depois meu óleo, porque tem gente que quer receber unção sem ser servo. Quem recebe unção sem servir, não vive para servir, vive para sobreviver. Mas o céu está te levantando nessa noite, não para sobreviver, mas para viver as promessas dele na tua vida. O texto bíblico declara que nesse período o Senhor Deus estabelece Davi, em hebraico David, que significa dizer amado do Senhor, em grego koine David, que significa amado do Senhor. O texto bíblico declara que nesse período Davi ganha as batalhas. Deus, o Senhor, estabelece a unção em Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, passa por Belém, Hebrom e depois Jerusalém. Em Belém, Betlehem, em hebraico significa dizer casa do pão. Deus estabelece a honra primeiro na casa de Davi. Eu tenho uma notícia para te dar. Nessa terça de adoração, Deus vai estabelecer uma honra e vai começar na tua casa. Oh glória! Eu recebo palavra de Deus. Quem acredita em profecia bíblica, não vai começar do lado de fora, pastor Jubal, vai começar do lado de dentro, pastor Anice. Deus vai fazer um reboliço, mas a promessa vai permanecer de pé para quem trouxe glória a Deus na alma. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Deus estabelece a promessa. O texto histórico declara que Deus vai usar agora os irmãos de Davi para preparar Davi para o urso e para o leão. Deus vai usar o urso e o leão para preparar Davi para o Golias. Deus vai usar Golias para preparar Davi para Saul. E Deus vai usar Saul para preparar Davi para o trono. Respeite o processo de Deus na sua vida. O processo pode doer. O processo às vezes arranca pedaço. O silêncio de Deus é pior do que o grito do inferno. Mas o céu está dizendo: permanece firme, porque a proposta passa, mas o propósito permanece. Suzana, tira uma foto, tá bonita a igreja, viu? O texto bíblico declara que nesse período Deus estabelece a promessa. E antes de Deus estabelecer a promessa, Deus prepara o propósito. Diga para alguém: Deus, antes de estabelecer a promessa,
Ele estabelece o propósito. Ou melhor, diga o processo. O processo é doído, é lamentoso. Mas o Senhor está dizendo para alguém: permanece no propósito. Porque o processo passa, a proposta passa, mas o propósito permanece. Oh, glória! Deus estabelece a glória dele. Davi agora, dentro do contexto bíblico histórico, se sobrepõe aos demais reis. Aquele que, segundo a cultura judaica, ele faz cerca de 3.000 poemas em adoração ao nome do Senhor. Só no livro de Salmos chamado Sefer Tehillim, ou em grego Psalterion, significa dizer adoração ou louvor acompanhado por instrumento de cordas. Deus estabelece algo novo sobre a vida de Davi. Aquele que mais adorou o Senhor foi aquele que mais sofreu. Deus estabeleceu no período da angústia de Davi uma adoração diferenciada. Quem sofre como ninguém sofre, recebe o que ninguém mais recebe. O texto bíblico declara que Davi morre, Salomão reina, Salomão morre, agora reina Roboão. Através de Roboão, Deus rasga a nação de Israel no meio, 10 tribos para o norte, capital Samaria, reino de Israel, 2 tribos para o sul, Judá, Benjamim, capital Jerusalém, simplesmente nação do sul. Deus estabelece profetas do reino norte e do reino sul. Chegamos agora no período histórico do reinado do rei chamado Acabe, casado com a sacerdotisa de Baal chamada Jezabel. Até hoje não se sabe se era o diabo que entrava em Jezabel ou se era Jezabel que entrava no diabo para deixar o diabo demoniado. Jezabel era aquela sacerdotisa perturbada. Ela queria um sincretismo religioso na nação de Israel, modificando os altares da nação de Israel. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, todos para adoração a Baal. Azera, dentro da mitologia daquela ocasião, cananita ou cananeia, como queira, era simplesmente Baal, o deus da fertilidade, o Deus que mandava a chuva, o Deus que produzia fruto, e Azera, esposa de Baal. Mas o texto bíblico declara que Acabe se corrompeu no caminho da adoração, dando ouvido ao ocultismo daquela ocasião. Deus, o Senhor, estabelece agora um profeta que, segundo a geografia de Israel, em toda a Bíblia, antes de Elias, não se ouviu falar de Tisbe. Deus aparece e apresenta Elias, não. Foi Elias que se apresentou perante o Senhor. E o próprio Deus declara, na boca do profeta Elias, posterior à profecia que ele declara. E na oportunidade, Deus estabelece o profeta Elias. A palavra Elias no hebraico é Eliahu. A palavra Eliahu significa só o Senhor é Deus. Do radical do hebraico El, que significa dizer Deus. Só por isso a palavra de Elias, o nome de Elias, já era pregação no meio daquele ocultismo, aonde Jezabel falava que Baal era Deus. Se Jezabel falasse Elias, ele estava falando só Deus é o Senhor. Por isso Jezabel, ela não gostava do nome de Elias e nem da pessoa de Elias, por causa da palavra que ele produzia, porque maior do que a palavra que eu prego é a vida que eu vivo com Deus, maior do que a palavra que eu verbalizo são as ações que eu tenho para com meu próximo. Elias se levanta, quem sabe no meio daquela crise, Elias se levanta no meio de uma rocha, quem sabe, e declara, quem sabe a pregação de Elias é mais ou menos assim: alguém está dizendo que Baal é Deus? Ele que manda a chuva, então vai ser mais ou menos assim: durante este tempo não vai chover. Parece que eu vejo Jeová olhando dos altos céus para baixo. Quem é que falou? Elias, Jeová. Então fecha tudo, não cai nem um orvalho na terra. Porque quem tem crédito com o céu não precisa buscar mais nada, só a presença. A primeira profecia não foi assim, diz o Senhor. A profecia de Elias foi assim: ó, segundo a minha palavra, não vai chover. Tranca tudo. Quem falou foi Elias.
Mas o texto bíblico declara que Elias agora é recuado pelo próprio Deus. Ele é escondido no chamado querite. A palavra querite no hebraico significa dizer cortado e poldado na medida. O querite na geografia de Israel ficava a leste do rio Jordão, aquele que desce. Mas no querite havia um ribeiro particular, águas cristalinas. Elias profetizou, profetizei, Jeová. Então vai se esconder. Mas Senhor, eu profetizei. Vai se esconder, rapaz. Senhor, mas eu profetizei. Vai se esconder porque vão querer te matar. Mas eu tenho uma notícia para você. Quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus acha, ninguém esconde. Tem alguém que entendeu ali, já está chorando na presença. Vou repetir. Quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus acha, está para nascer quem esconde. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Deus te achou no meio desse culto. Deus te achou no meio desse culto. Ele te escondeu do maligno, te preservou. É o salmista declarando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu tenho uma notícia para lhe dar: nenhuma ferramenta contra ti prosperará. Isaías 54:17. Quem crê levanta a mão direita, quem não crê fica com a mão lá embaixo. A palavra do céu para alguém aqui é esta, pastor Jubal: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque eu te escondi do maligno e te apresento na minha presença. Deus te escondeu da morte, Deus te escondeu na pandemia, Deus te protegeu. E eu tenho uma notícia para te dar: não é palavra de Jezabel que vai parar o que Deus tem na sua vida, porque a palavra é maior do que a proposta. O texto no original declara que Elias foi escondido por Deus e sustentado por corvos. Três coisas ou três maneiras que Deus usa para sustentar o profeta: corvo, viúva e anjo. Corvo do céu, viúva da terra, anjo do céu. Deus vai usar duas coisas dos céus e uma da terra para provar que Ele é Senhor na tua vida. Deus agora estabelece os corvos. Existe aqui um debate dentro da exegese bíblica em relação aos corvos, que a aplicação aqui simplesmente, alguns vão dizer que no texto original é considerado como os árabes. E os corvos aqui têm uma conotação tipológica, mas não vai dar para falar devido ao horário. Mas de duas uma, qualquer um que Deus usou é milagre. Usar um árabe para abençoar um israelita é milagre. E agora usar um corvo para alimentar um profeta é milagre. Mas eu vou com o corvo aqui para você entender. O corvo aqui, segundo a lei, era uma ave de rapina, considerada imunda. Não havia mais água, as fontes estavam se secando. E Elias estava no querite de Deus. Por gentileza, com muito carinho e respeito, diga para a pessoa que está ao teu lado: querite de Deus, quartel particular de Jeová. O querite de Deus é mais ou menos assim. Quando Elias estava o poderoso, aquele que profetiza, e o céu se fecha, o Senhor falou: abaixa a bolinha e vai se esconder. Como é que é? Vai se esconder. Cadê o troféu? Profetizou segundo a sua palavra, vai se esconder. É Deus cortando e poldando. Guarda isso, leva para casa porque é de graça, e até rimou agora. Cortar e poldar. Aqui Deus corta ou poda, conforme a profecia e a pregação de João Batista. Alguns são cortados para queimar, outros são podados para crescer. É melhor ser podado por Deus para crescer do que ser cortado para queimar. O corte não tem outra, vai ser cortado e ponto final. Mas podado é tirar o que não presta para crescer na presença certa. Poldou,
podei, agora vem. O ribeiro se secou, secou, mas tem um porém. Eu ordenei, diga, ordenei. É Deus falando com o corvo. Já pensou nisso? Deus ordenou, vai sustenta o profeta. Como é que é? Pão e carne, de manhã e à noite. E a água? Já preparei o ribeiro. Olha o texto. Para alguém, o corvo é ave imunda. Tá no bico do corvo, é carne podre. Se é pão podre. Mas aquilo que para os homens não presta, Deus vai fazer prestar para a glória do nome dele. Sabe por que Deus permitiu o corvo e não outra ave? Porque naquela sequidão derrubava as aves para se alimentar. Mas tem um porém, corvo ninguém quer, ninguém toca, ninguém derruba para se alimentar. Mas tem um porém, Deus vai camuflar o teu milagre, mas vai chegar para a glória dele. Isso aqui é muito sério, você não entendeu? O milagre está vindo camuflado, pega. Quem olha é corvo, deixa passar. Mas tem um porém, no meio daquele bico tem o seu milagre chegando. Deus vai fazer um milagre camuflado na tua história. Tem milagre chegando que parece que não é milagre, mas Deus vai revelar que é milagre no meio dessa crise. Acabe não vai parar o que Deus tem na sua vida. Jezabel não para o que Deus tem na sua vida, porque está vindo do céu providência. Está vindo do céu providência para quem veio adorar. A palavra do céu para alguém é essa: permanece firme, porque tem providência chegando na tua casa. Elias, o ribeiro secou, vai para Sarepta, eu já ordenei a viúva para te sustentar. Ele chega em Sarepta, para me concluir devido ao horário, fechar a Bíblia. Chegando em Sarepta, pertencente a Sidom. Quem era o rei de Sidom? Etibaal. Quem era Etibaal? Pai de Jezabel. Deus vai mandar o Elias no quintal do inimigo. A palavra Etibaal significa aquele que pertence a Baal. Então quando ele chega em Sarepta, que era uma espécie de cidade de fundição, que se queimava os ferros para fundir, Deus vai usar o profeta na porta da cidade. Ele vê a viúva catando cavacos, pedaços de galho para comer. Não, mas para fazer a fogueira, para poder simplesmente comer o bolo e morrer com seu filho. Vai e faz primeiro para mim. Vive o Senhor a tua alma, ó profeta. Eu não tenho senão um punhado de farinha na panela. Veja, nós vamos pegar aqui uns cavacos para fazer o forno lá, comer o bolo e morrer. Aí Elias declara: vai e faz primeiro para mim. Ó, é milagre. Deus usar quem tem para abençoar quem não tem, sim ou não? Agora, milagre dobrado é Deus usar quem não tem para abençoar quem não tem. A viúva não tinha, mas Deus ordenou. A viúva não sabia de nada, era propósito de Deus. Quando Elias chega, o negócio muda. Vai e faz primeiro para mim, porque fazendo para mim, faz para Deus. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor: não faltará farinha na panela e nem azeite na botija, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. Tem presença de Deus para a sua vida. Eu amo falar isso. 1 Reis 17:14. Assim diz o Senhor: não faltará farinha na panela e nem azeite na botija. Dentro do contexto histórico de Israel, temos no mínimo mais de 50 tipos de botija, de panela. Faz assim, panela. Faz assim com a mão. Bem alto isso. Tem uma irmã ali atrás que fez um caldeirão, é feijoada. Me convide, em nome de Jesus. Faz assim, panela. A panela é para farinha. Agora a botija é para azeite. Diminui. A circunferência da botija é pequena. Porque palavra é tipologia, farinha é tipologia de palavra. Palavra é para todos. Porém o azeite representa a presença. Ouvi um aleluia aqui. Palavra todo mundo vai receber.
Agora a presença é só para quem está no estreito, na adoração, no clamor, na renúncia, na santificação. Deus está falando para alguém aqui, permanece no estreito, permanece na fenda da rocha, permanece no caminho apertado e estreito, porque está chegando azeite do céu para a tua história, está chegando azeite. Ele entra. O milagre acontece. Na primeira, Elias diz, segundo a minha palavra. Na segunda ele diz, assim diz o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Deus agora vai apresentar Elias para Acabe. Porque na primeira ele diz, segundo a minha palavra. Mas na segunda ele diz, segundo a palavra do Senhor. Porque se você for na tua palavra, Deus te esconde. Mas se você for na palavra de Deus, Deus te apresenta, Deus te apresenta, Deus te apresenta. Obadias, você conhece a história. O texto bíblico declara que o rei Acabe se apresenta, Elias se apresenta, e na oportunidade o rei Acabe olha para ele e declara, és tu perturbador de Israel? Bigode com bigode, o rei e o profeta. Elias recua não, Elias declara, és tu o perturbador de Israel que trouxe os Balaíns para essa casa. Chama todo mundo, os profetas de Baal e de Azera, bora para o monte, vamos ver quem é Deus em Israel. Monte Carmelo, horário marcado, 6 da manhã, segundo a história. Elias prepara o altar, novilho, dá para os sacerdotes de Baal e de Azera. Vai sacrificar, vocês vão clamar, e o Deus que responder por fogo, este é Deus. No calor causticante, era fácil fogo pegar. Na sarça o fogo pega normal. Elias, das 6 da manhã ao meio-dia, os sacerdotes e sacerdotisas de Baal de Azera começam a gritar. Segundo a história declara que eles começam a simplesmente pegar facas e se cortar, esparramando sangue, gritando por Baal. Ao meio-dia, Elias, irônico, debochado, com raiva de Baal, declara, grita alto, ele é Deus, talvez esteja dormindo. Grita mais, talvez ele esteja viajando ou fazendo outra coisa. Grita mais, talvez ele esteja viajando. Passa agora o sacrifício da tarde, não se vê um fogo. Elias toma a voz e declara, trazei o novilho. Chama todo Israel para ver Deus responder. O texto declara que Elias restaurou o altar. Diga, restaurou o altar. Ele não fez um novo altar, ele restaurou o que já tinha. Restaurar significa trazer o original. Tem muita gente que quer novidade, mas não quer o antigo com Deus. Ainda a oração tem poder. O jejum ainda tem poder. Palavra ainda tem poder. O nome de Jesus funciona do que qualquer outra coisa. É o nome sobre todo nome. Restaura o altar. Prepara o holocausto, madeira. Prepara o novilho. E ainda eu quero 4 coisas aqui. O quê? 4 cântaros de água. Elias, está faltando água. Não interessa, traz porque eu vou colocar no altar o que está faltando. Eu li esse texto aqui, eu fiquei doido com Jesus. Como é que Elias pede o que está faltando? Aí Deus falou para mim, eu só me apresento para aquele que entregou o que está faltando. 4 cântaros, o número 4 dentro do contexto bíblico representa a plenitude. E a palavra plenitude no original grego é pleroma. Pleroma significa dizer abastecido, completo, pleno em tudo. Quando ele joga 4 cântaros de água, ele está dizendo simplesmente, tudo aqui nos 4 cantos de Israel é do Deus que é fiel. Ele joga onde? No holocausto, que é o sacrifício. A palavra holocausto no original grego é holocautoma. A palavra holocausto significa aquele que sobe. Porque sacrifício bom não é aquele que fica no teto, mas aquele que sobe. Adoração boa não é aquela que fica no teto, é aquela que sobe.
Oração boa não é aquela que simplesmente fica no teto, mas aquela que sobe. E Deus está falando, tem sacrifício subindo essa noite aqui. O altar está preparado. As 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Ruben, Dan, Naftali, Benjamim, Issacar, Levi, Ruben. E o texto bíblico declara que em cada pedra havia uma ou duas sementes para se fazer a distância. E Elias, ele clama, a água está no holocausto, a água está na lenha, a água tomou todo ao redor do holocausto. É fogo que é para pedir e Elias coloca a água. É Deus falando, eu vou fazer fora da lógica humana. Eu vou fazer mais do que você imagina. Efésios, para que trouxe glória a Deus na alma nessa terça-feira. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que nele opera. Vai fazer mais. Ele clama. Olha o clamor de Elias. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Quando ele clama, segundo alguns vão dizer, menos de 30 segundos, fogo do céu desce, consome o holocausto, consome a lenha, consome a água em cima do holocausto e ainda a água que está no rego do holocausto. E a Bíblia declara que todo Israel se dobra perante o Deus que desce fogo do céu e diz, só Deus é o Senhor, só Deus é o Senhor. Os sacerdotes começam a correr, Elias vai declarar, pega cada um, avisa Acabe que Deus ainda é Deus de Israel. Levante a mão direita para me encerrar. Já tem crente falando em outras línguas, ô glória. A mão direita lá em cima, a galeria está ligada também. Olha que coisa linda isso. Pegue na mão desse crente e diga, é hoje. Pega na mão dele isso, diga, é hoje. Diga, enquanto tiver oração, não vai faltar ação de Deus na terra. Diga, avisa a Baal que quem manda na minha casa é o Deus de Israel. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Quem manda na tua casa é o Deus de Israel. Quem manda nos teus filhos é o Deus de Israel. Quem manda na tua saúde é o Deus de Israel. Quem manda no teu casamento é o Deus de Israel. Quem manda no teu ministério é o Deus de Israel. O texto bíblico declara que depois que Elias mata os profetas de Baal e Azera, Elias agora vai para o monte, e o texto histórico declara que ele coloca a sua cabeça entre os joelhos e clama. Ele chama o moço, vem, sobe depressa e vê lá. O moço vai, olha para todo o céu, não vi nada, vai 7 vezes e volta. Ele foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, não viu nada. Subindo, Monte Carmelo. Na 7ª. Ele volta correndo. Eu estou vendo uma nuvem. É do tamanho da mão de um homem. Então desce, avisa para Acabe, aparelha o carro, prepara a carruagem, prepara os cavalos, que vai chover na terra. Do tamanho da mão de um homem, não é uma nuvem do formato da mão de um homem, é do tamanho. Levante a mão, homens e mulheres. A mão perto do céu é pequena, sim ou não? É nada, sim ou não? Então está preparado? Deus vai fazer
coisas grandes com detalhes pequenos. Para quem trouxe adoração, Zacarias capítulo de número 4, versículo 10. Não despreze o dia das coisas pequenas. É na pequena lágrima que Deus vai resolver aquela parada. É na pequena oração que Deus vai modificar esse cativeiro. É no pequeno louvor que você louva quando lava a louça que Deus vai salvar a família. É no pequeno glória a Deus, na pequena força que o leão da tribo de Judá vai bradar. Vai chover na terra. Pequeno detalhe. O texto bíblico declara: o pequeno sinal se transforma numa grande chuva. Sabe o que é um milagre também extraordinário? É que Acabe, ele vai com carruagem e cavalos até Jezreel, o melhor para o rei. E Elias vai depois e chega primeiro. Não, você está de graça. Elias vai depois e chega primeiro. Porque primeiro não é quem... Porque quem chega primeiro não é aquele que está com o cavalo, mas aquele que está em oração. E alguém fala: está atrasado. Você não está atrasado. Deus está falando: você está no meu tempo. Isaías vai gritar para a nação de Judá escutar: uma coisa nova eu vou fazer, e quando estiver pronta todos vão saber. Pegou não? Se não chegou é porque não está pronto. Se não está pronto é porque Deus está preparando. Enquanto isso, glorifica, porque o céu está se movendo. Ô glória! Mistura essas palmas com glória a Deus. Encerra agora. O sinal chegou, a promessa veio. Sabe o que vai acontecer? Elias, do Monte Carmelo a Jezreel, é cerca de 48 quilômetros. Pastor Jubal, 48 quilômetros, o senhor correndo chega em quanto tempo lá? Um ano. Pastor Bruno correndo 48 quilômetros, chega em quanto tempo lá? Não corre. Mas o texto bíblico declara que os cavalos foram, a carruagem foi. E Elias, é o texto: a mão do Senhor era com Elias. O sinal é pequeno, mas o milagre é grande. Dá para repetir para essa pessoa bonita e cheirosa que está do teu lado, que depois vai pagar a pizza para você? Diga para ele e para ela: o sinal é pequeno, mas o milagre é maior. Deus estabelece a mão sobre a vida de Elias. E o texto bíblico declara que ele chega conforme a vontade de Deus. Eu tenho fome de Deus para falar para alguém aqui: você vai chegar na vontade de Deus. Como é algo profético, mão direita lá em cima. Pastor, o senhor é chato? Sou, mas você salve em nome de Jesus. Levante a mão direita, a mão esquerda. Pegue na mão desse crente e diga: você vai chegar na vontade de Deus. Diga: enquanto você estiver na vontade de Deus, o Senhor vai fazer algo extraordinário. Diga: menos de 30 segundos. A oração foi respondida. E Deus vai responder a tua oração. Diga para ele: a glória do Senhor repousa sobre a tua casa. Se tem alguém que acredita, dá um pulo da cadeira para adorar. Fica de pé. Renova ele agora. Quem é batizado, batiza agora. Quem tem fome de Deus, clama. Nós acreditamos, Jesus. Seus planos são maiores, ó Pai. Nós cremos, ó Deus. Clama. Entra com que a cura tua bondade, agora, Jesus. Senhor, está neste Entra lugar. com libertação agora, Jesus. Entra! Bem sei eu Clama! que
Você tudo pode, Urabaua, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Enche. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Declare nessa noite.